Fala, meus amigos empresários, estamos aqui no segunda temporada do podcast Sem Blá, mas hoje com a figura que revolucionou, desmistificou todo o setor de gastronomia, criou um modelo único. Sabe quem vai ser? Sabe quem que é essa figura? O fundador, né? Uma pessoa que é reconhecida em todo o Brasil. E eu quero falar com você o seguinte, ele simplesmente começou a colocar, eu posso estar falando errado aqui, as grandes figuras nos seus pratos. Sabe quem que é? Meu amigo Isaac, tá aqui, meu amigo, Ricardo, fundador querido. Do Paris 6. Olha aí, meus amigos, né? E eu tenho muita novidade, vai contar coisas novas que estão acontecendo lá, revoluções, né? Que o empresário passa todas as vezes. Não é brincadeira, né? Ser vida de empresário, tem que fazer, voltar, fazer de novo, e vai sempre aperfeiçoando, né, Isaac? Pô, não tem jeito não, Ricardo. É uma coisa que... É constante, né? Aquilo, a gente bateu um papo aqui antes, ficamos aqui uns 40 minutos, eu falei, tinha que estar gravando tudo mas isso. vamos falar tudo aqui. Vamos falar de novo, né? Mas é aquela coisa, né? O empresário de verdade, aquele que põe o pé no chão da fábrica mesmo, que desce, falar com o cliente. A minha inspiração nisso, eu faço algumas palestras, né? E nas minhas palestras eu cito 3 caras que me serviram como inspiração. A inspiração em comunicação, Silvio Santos. A inspiração em tornar sonho realidade, Walt Disney. Certo. E a inspiração em o pé no chão da fábrica, vendo cada cliente, mesmo tendo uma empresa gigantesca, Comandante Rolim. Você lembra que o Rolim era ali, né? Pé no chão, fazer acontecer... botar a mão na massa, porque eu fiquei muito hoje, por isso que chama podcast Sem Blá, porque quando eu entrei nesse segmento, o que eu fiquei vendo nas redes sociais, parece que o cara fica rico do dia pra noite, ele tem que ir pro estratégico, né? Vai pro estratégico que tudo funciona. Gente, mas será que eu tô tão errado assim, né? Então as pessoas confundem que tá na operação, você não tem que estar operando às vezes, mas você tem que estar de olho em cima do negócio. Foi o que você estava falando aqui um pouco antes. Mas antes de qualquer coisa, como que surgiu, né, o Paris 6? Aonde você teve essa ideia de revolucionar esse negócio? Se eu te falar, você não vai acreditar. Viajando. Uma das coisas que eu falo nas minhas palestras, antes eu comecei com meus irmãos um negócio chamado Grupo Carreira. Carreira vende carros Chevrolet, Nissan, Volkswagen, mas começou pequenininho. Eu trabalhei durante quase 20 anos, durante 15 anos, vendendo carro com os irmãos. Então, começamos importando carro, até chegar o momento de virar uma rede de concessionárias. Certo. Você entendeu? Aos 33 anos de idade, não quero mais trabalhar com a família, isso foi em 2006. Eu achei, não, isso aqui vai dar confusão, família trabalhando junto, não quero isso para mim. Eu vendi minha parte para o meu irmão mais velho, e fui tocar alguma coisa, fui criar alguma coisa. Naquele momento, o meu irmão, ele tinha também uma factoring. E um dos clientes da factoring dele, que não tinha como pagar, entregou um lote, um container de azeite de oliva para vender, para o meu irmão vender. E aí o meu irmão falou, você está querendo sair da concessionária? Ele é mais velho, né? 2 anos mais velho. Você quer sair da concessionária? Pô, faz o seguinte, pega esse container aqui, vende e você fica com 30% do resultado. Eu falei, pô, vender azeite? De carro com azeite? Aí ele falou, pô, para quem vende carro, vender azeite é mole, né? Eu falei, então deixa eu conhecer esse negócio. E eu peguei um avião, fui ver o embarque dessa mercadoria e estava na época da colheita. Eu fui aprender tudo aquilo. E me apaixonei. E do azeite entrou direto, visitando, conhecendo, pesquisando, o azeite, o quanto ele era importante na gastronomia mediterrânea. E aí eu caí para dentro da cozinha. E a cozinha era uma coisa que me empolgava desde que eu era pequeno. Mas você é um cozinheiro? Então, desde pequenininho, eu era apaixonado pela cozinha. Minha mãe até hoje ela cozinha, ela tem 83 anos de idade, ela fez agora, e até hoje ela cozinha. Minha mãe, eu ficava olhando, minha mãe cozinhando, a gente viajava, meu pai também é vivo, está com 90 anos de idade, meu pai, e meu pai, a gente viajava, ele era um comerciante, né, chegou no Brasil em 57, vindo do Egito, nós somos judeus. Por isso que o nome aqui, né? Isaac. Azar. Nós somos judeus, mas como judeu, ele teve que sair do Egito em 57, porque a situação para os judeus em países árabes deixou de ser
possível, né? Ele Devia veio para o Brasil. Naquela época que o Samuel Klein veio para cá. Exatamente. E ele chegou no Brasil, você não está entendendo, ele vendia relógio de porta em porta, sem saber falar português. Então, ele é um comerciante nato, aquele comerciante raiz, né? E quando eu era moleque, pequenininho, tinha 3, 4 anos de idade, ele exportava café. Exportava café, não é? Exportava café, ele comprava café, ia para a Europa, arranjava comprador e exportava o café. Ia na raça, né? E nós éramos pequenos e ele teve uma ideia, né? Comerciante sempre tem boas ideias, né? Então, qual foi a ideia? Qual foi a ideia dele? Eu vou vender na Europa. Isso é um fato. Ele já tinha alguns contatos na Europa, foi abrindo contatos. Aí sim é o network que precisa ser feito. Dentro do seu próprio negócio. Dentro do seu próprio negócio. Aí ele ia para a Europa. Aí ele teve uma ideia, viu que no Brasil a gente ficava 40 dias em janeiro sem aula. Ele tinha que viajar. Ele teve uma ideia supimpa. Esses 40 dias, eu vou levar a criançada, somos 4 irmãos, para a Europa, deixo eles numa escola interna por 40 dias, eles vão aprender a falar francês, que é tão importante. O idioma principal do meu pai é árabe e francês. Eles vão aprender a falar francês e ainda, de quebra, era verão, 40 dias do verão, aqui é inverno lá. Ainda vão poder brincar de esquiar. E foi o que aconteceu. E minha mãe ficava num hotel na mesma estação, ali na mesma cidadezinha pequena. Onde que eu quero chegar? Final do dia, a pista de esqui da montanha terminava naquele hotel. E a gente ia, e de vez em quando a gente jantava com a minha mãe. Quando meu pai vinha também na cidade, a gente jantava também. E o restaurante desse hotel era um restaurante francês. Foi ali que você começou a ficar. E naquela época, eu estou falando de 75, 76, não existiam essas coisas aqui no Brasil. Eu olhava tudo aquilo, era foie gras, era steak tartare. Steak tartare era uma coisa genial, o cara fazia na mesa, eu era o caçula dos homens, tem uma menina, e eu o caçula dos homens. Pô, os caras, meus irmãos deviam achar que eu era maluco. Eu gostava de comer steak tartare, que é a carne crua, eu gostava de comer foie gras, eu gostava de comer carne de pato. Olha pra você ver. Pô, com 5, 6, 7 anos de idade. É anormal, né? E isso foi ficando uma vez. Isso estava impregnado em você. E aí, uma vez, olha só, eu pedi para o nome do cara, senhor Mariot, Monsieur Mariot, que era o maître ali, e que tinha o maître do hotel, né? O senhor Mariot, eu falei, senhor Mariot, eu queria uma coxa de pato. Aí minha mãe deu um cutucão assim para ele e falou, olha, serve uma coxa de frango para ele, tá tudo certo, ele não vai reparar. Cara, chegou e eu, ingênuo pra caramba, né? Achava que... Experimentei. Seu Mario, você errou, isso aqui é frango, não é pato. Você vai ver. Pô, bicho. Então, desde pequeno eu tive essa paixão. Quando eu fui carregar os azeites, tudo isso veio. Porra. Vamos fazer um negócio desse. Aí eu comecei a importar azeite pro Brasil. Nessa de importar azeite pro Brasil, eu resolvi abrir uma loja. Quando eu fui abrir a loja, eu tinha ido na semana, alguns dias antes, eu tinha ido almoçar com minha esposa no restaurante mediterrâneo. Aí eu falei, é isso aqui, amor, eu vou botar um restaurante dentro da loja. Mas aí por que veio um nome Paris? Então, vamos lá. Aí eu abri um restaurante chamado Azeite, tá? Então foi o primeiro. Que a família Klein frequentava, etc. O restaurante chamava Azeite. Eu sou apaixonado com eles. Então, isso foi em 2004, tá? Isso foi em 2004. O azeite, azeite quer dizer o quê? Azeite em árabe. O único idioma que você tem, que você fala azeite e não óleo de oliva... Engraçado que dá o seu nome. Azar e azeite. Nessa época me chamavam de Isaac Azeite. Aqui. Entendeu? E aí foi. Eu acabei abrindo o restaurante. E foi um sucesso, porque restaurante é o quê? Relacionamento. E a partir do momento que eu estava lá falando com as pessoas e vinham, e era recorrente, começava, virou um hotel. Explodiu. E nessa eu tive que abrir mais um, que não dava conta. E fui abrir um do lado de cá, da Augusta, que o Azeite era do lado de lá, na Peixoto do Gomide. Eu abri um do lado de cá da Augusta, que era a Doc Lobo, a rua que todo mundo queria estar. E eu abri o Paris 6. Foi mais ou menos da época que também existiu o Fazano ou não? Sim, esse restaurante aqui, ó. O Azeite, ele foi eleito o segundo melhor restaurante de São Paulo em 2005,
ficando atrás só do Dom em restaurante contemporâneo. Pô, era muito legal. Todos os pratos eram harmonizados com diferentes tipos de azeite que você podia escolher, dispostos numa mesa. Você ia degustando de mais de 15 países diferentes. Era uma loucura. E aí, eram mais de 15 azeites diferentes de vários países diferentes, também no Mediterrâneo. E aí, do azeite, em 2006, eu vim para Doc Lobo e eu quis montar um outro conceito. Sou apaixonado por história e por cultura. Aí a junção dos dois, cultura e gastronomia, Paris, anos 20 do século passado. Qual que era o bairro de Paris? O 6º distrito de Paris, o 6e arrondissement. 6º distrito de Paris, Paris 6º, Paris 6. Tá aí, pegou, né, cara? Tá aí, e pegou. Pô, agora, uma vez eu ouvi naquela... Mas aí tudo bem. Não, aí eu ouvi naquela época, uma vez uma pessoa falou, pá, também, o cara abre um restaurante na Doc Lobo, é óbvio que vai fazer sucesso. Eu falei, pô, se fosse fácil, você sabe, né? Se fosse fácil desse jeito, pô, e 24 horas. Quando foi abrir o restaurante... O Paris 6 hoje é 24 horas? Sempre foi. Não sabia, não. O Paris 6 na Doc Lobo é 24 horas, é um ícone da madrugada. Que isso? E aí, quando eu fui abrir o restaurante, quando eu fui mudar do negócio, vendi os azeites, aí eu falei, agora eu vou vender minha parte na concessionária e vou abrir um restaurante. Meu pai falou para mim, filho, não faz isso. Por quê? Pai é mais conservador com os filhos. Ele nunca foi conservador com ele, mas com os filhos... Não faz isso, filho. Você está bem, negócio da família, você ganha dinheiro, fica aqui que é melhor para você. Eu falei, pai, eu vou mudar. Aí eu falei, eu vou abrir um restaurante. Ele falou para mim, Ricardo, ele falou para mim, não vai dar certo. Eu falei, pô, pai, não vai, restaurante é difícil, a maioria dos restaurantes que abrem fecham em menos de um ano, é difícil sobreviver. Aí eu falei para ele, pai, eu vou usar um outro ensinamento seu, de quando a gente era moleque, e que você falava. Não importe o que você vai fazer, entre para ser o melhor. Eu estou entrando para ser o melhor, pai. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas é para isso que eu estou entrando. E até hoje ele tem o maior orgulho do Paris 6 de ter aberto isso e que a gente chegou já a ter mais de 20 franqueados. Aí é uma outra história que a gente vai contar. Mas, enfim. E aonde veio a ideia de colocar os pratos famosos lá? Não tem isso? Ou... Onde veio a ideia disso? O comerciante tem um monte de ideia. Olha, mas né? depois que já tinha aberto, porque isso também, isso também foi uma revolução, então, né? Porque então, você viu isso em algum lugar? Isso já existe de antigamente. Por exemplo, tartatin, que é uma torta de maçã francesa. Tatin é o nome, é um chefe francês que deu o nome em homenagem a duas irmãs que chamavam Irmãs Tatin. Tá? Então, o nome em prato já existia, mas nunca foi dada essa atenção e esse vínculo do jeito que ele é dado e esse foco. Então, todo prato no Paris 6, a partir de 2007, 2008, passou a ter um nome. Tá? Tem umas histórias interessantes. O primeiro foi em 2007, o Bruno Galhaço. O Galhaço, ele estava com uma peça em cartaz, se chamava Um Certo Van Gogh, uma belíssima peça, e ele frequentava o Paris 6. Meu objetivo era trazer a classe artística, por isso ficava 24 horas também. Ele saía do teatro, etc., e vinha. E a gente acabou fazendo uma amizade, e nessa amizade ele sugeriu, vamos fazer uma exposição da minha peça? Falei, vamos, eu gosto de apoiar a cultura, o Paris 6 é Paris 6, cultura e gastronomia. E aí ele deu uma ideia, eu falei, Bruno, vamos fazer um prato aqui, eu quero fazer uma homenagem por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Eu falei, faz um prato então, em homenagem a Um Certo Van Gogh. Eu falei, não, fazer homenagem em sua homenagem, um prato em sua homenagem. E foi. E foi o primeiro. E foi o primeiro. E hoje tem todos. Tá tendo deixa eu contar a história de um que foi muito legal. Um dia, 2008, 2009... Mais perto. Meu... Um dia, lá por 2008, 2009, entra o Milton Nascimento. Milton Nascimento. Você que é mineiro... Isso é uma história. Aí ele entrou. Na hora que ele entrou, fiquei olhando, não fui tietar, conversei, seja bem-vindo. Ele entrou com a assessora dele, sentaram na mesa, ele pediu escargot. Beleza, pá. Comeu, pagou, foi embora. Uma semana depois ele voltou com a mesma assessora, pediu escargot de novo. Caramba, o cara gostou, né? Na saída,
ele estava, não sei como é que fala, preservando a voz ou guardando a voz, não sei o que. E aí ela falou, olha, o Milton não está falando que ele está guardando a voz, está do lado dele. Mas ele viu que tem pratos com nome de artistas. Tem o Bruno Galhaço, tem o Paulo Ricardo. Ele gostaria de saber se o escargot, que não tem nome de ninguém, se poderia ser em homenagem a ele. O escargot a Milton Nascimento. Eu falei, pô, se o Milton Nascimento quiser, é Paris 6 a Milton Nascimento. Pô, muda o nome do restaurante. Né? E foi pegando. E hoje teve um... E aí eu te pergunto, esse prato lá hoje, por exemplo, continua com o nome dele? Sim. Pô, um clássico. E você chega lá e tal. E a gente fez vários aniversários dele na casa dele no Rio de Janeiro. Cara, Falar nisso, eu já vou fazer um convite por aqui. Nós vamos fazer um encontro do clube agora em maio. Nós vamos sair daqui com um negócio já bolado aqui para o nosso encontro. Eu sei que agora. E aí, aí essa foi a história com o Milton. E vieram vários outros. Hoje eu estou voltando às origens e trazendo esses nomes mais clássicos. Sim. Então, o Milton já tinha, fiz um novo prato para o Fagundes, até fotografei com ele na semana passada, Cristorlone, trazendo uns nomes mais clássicos de volta para o nosso menu. Né? Porque eu acho que é importante essa turma que vem aí. Qual que é o teu nome? Sara, você tem quantos anos? 22. Sabe quem é Milton Nascimento? Onde que ele é? Ah, tá vendo? E Reinaldo Gianecchini? Tá vendo? Hoje em dia, não tá em... O que eu quero fazer? Paris 6, você gostaria de ir? Sim. Tá vendo? Eu quero que chegue lá a Sara e veja, poxa, Reinaldo Gianecchini, quem é? Quem é? O Antônio Fagundes. Fagundes, você sabe quem é? Antônio Fagundes é um ator. É. Se você olhar a foto dele, você vai ver quem é. Então, as pessoas veem o Fagundes, pô, quem é? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Foi isso que você fez, essa paixão que você fala, esse amor que você fala, né? E aí, Isaac, eu vejo assim, você foi crescendo, desenvolvendo, e aí você resolveu montar franquia. Mais ou menos, foi mais ou menos isso. Não foi tão isso, mas foi mais ou menos isso. Na realidade... Porque você não larga a mão daquele liceu que eu vou lá. Você não larga. Lobo é de onde eu não saio. Mas chega uma hora que, às vezes, crescer é inevitável. Só que quando eu cresci, quando eu comecei a crescer, eu fui também para os Estados Unidos. E aí deu problema. Meus amigos empresários, é que eu falo com vocês. É isso aí que eu falo. Tem que estar em cima, né, Zé? Não tem jeito, né, cara? E aí isso ficou. E começou você resolveu abrir as franquias. E aí eu fui abrir uma nos Estados Unidos. Não foi bem nos Estados Unidos. Sei. Não deu, não virou. Perdi um caminhão de dinheiro nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil. E aí começou a pandemia logo depois. E já tinha quantas da franquia abertas? Quando começou a pandemia, tinha umas 20 e poucas franquias. E aí, e outra coisa, manter essa cultura dessas franquias também é uma dificuldade absurda, né? Então, naquela época, como eu ficava em cima, como a minha estrutura, a minha empresa ficava em cima... Não aceitava nada fora do... Mas aí o que aconteceu? Na pandemia, o que a gente conversou agora há pouco, na pandemia, estava apertado, não dava. Ou eu arranjava alguém que entrasse nisso e eu conseguia pagar as contas de aluguéis fechados, fusão, tudo mais. Funcionários que você teve que cortar e etc. O setor de restaurantes foi um dos que mais cresceu. Foi mais afetado. Que mais sofreu, ou então quebrava. Então eu fiz um negócio com um dos franqueados que se tornou master franqueado. Ou seja, abaixo dele ficava a gestão de todas as franquias. Todos os franqueados falavam com ele. E ele falava com todos os franqueados. Além disso, existia também... tá tocando alguma coisa aí. Além disso, o que acontecia se tivesse expansão, ele que ia fazer a expansão. Naquele momento, corda no pescoço, é melhor fazer isso do que acabar com a marca. Só que o que eu não percebi é que aquilo era, em médio prazo, corria o risco de ser o fim da marca. Porque a partir do ano seguinte que ele assumiu, ele começou em 2021, a partir do ano que ele assumiu, janeiro de 21, ele largou mão padrão,
não cobrava mais. Você falou, às vezes não largou mão, né? Não tem aquele amor que você construiu, aquela coisa. Olha a história que você contou, que você veio lá do azeite, que no hotel que você visitava o restaurante. Você tem até o cheiro do restaurante, você deve perceber, né, cara? Até o cheiro. Mas o problema de um franqueado, e para quem tem franquia, é importante entender isso, quer abrir franquia, é importante isso é importante entender. dar um recado. É muito importante. Ó, gente, nada melhor do que vocês pegar o aprendizado, que eu falo com vocês. Por isso que eu gosto de conversar com o empresário da vida real, porque o empresário da vida real, ele acerta, ele erra, ele tem que testar, ele tem que, né? E aqui, vocês estão pegando conhecimento de quem viveu a dor, né? Vários acertos, mas vários erros. É lógico. Agora tem uma coisa que eu falo também nas palestras, né? O problema de muita gente é querer ficar olhando a grama dos outros. Né? Então, pô, só que tem acreditado. A gente. Ninguém olha os tombos que a gente leva, só as pingas que a gente toma. E poucas pessoas têm coragem de falar os problemas que tem. Exatamente. E aí o que aconteceu, Ricardo? Você estava falando de franqueado. O que você faz? As pessoas estão aqui, tudo empresário. O que acontece? Então, tem uma onda agora de abrir franquia que tá uma coisa absurda. Perigoso. O cara tem um ano e já quer abrir franquia. É perigoso. Não tem aquela história, aquela bagagem. E aí eu coloquei na mão de um cara que já era meu franqueado e que a última coisa que ele se preocupava era botar uma equipe para exigir padrão. E o franqueado, o que estava abaixo dele, a rede ali, não é que cada um queria fazer o que queria e tá tudo certo. Não, eles sentiam essa carência. Se não tem direcionamento, cada um faz o seu. Hoje eu estou assumindo, eu comecei... E agora, então aí essa pessoa saiu, você está subindo tudo de volta para você. Jogou tudo no colo de novo. Graças a Deus, graças a Deus. E agora você pode ter certeza que é questão de pouco tempo, então, não tenho dúvida, vai voltar tudo que era. Sim, porque a primeira coisa que eu quero batalhar com esses parceiros, que é a rede, os franqueados, os licenciados, a primeira coisa que eu quero batalhar é padrão. Padrão, é lógico. Porque padrão é fundamental. É raiz. Exatamente, é a base de tudo. Posicionamento seu. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com eles é a base. Obviamente que, como foi uma rede meio... tiveram alguns que eram meio Frankenstein, que não pertenciam a essa ideologia, ou alguns que entraram sem existir padrão e agora não estão entendendo. Esses vão acabar saindo e está tudo bem. É lógico, deixa sair, ué. Pô, não tem problema nenhum. O importante é ficar quem quer ter aquele padrão seu. E quem Meu amigo, se quiser voltar para lá para onde você só você e conversar com todo mundo novo, mas todo mundo que entrar com o pensamento que você tem, que você criou o negócio. Eu falo que quando eu saí da Ricardo, que eu pus o pé para fora, é como se tivesse saído da alma. Quando você terceirizou isso aqui pros outros, saiu a alma, gente. A alma é você, cara. Você que tava 24 horas pensando, criando, tava negócio. E o cara poderia. O cara tava chegando aqui agora e tava criando ele mesmo a playlist de tudo do País 6. É essa alma, essa coisa, esse amor. Ô, Ricardo, e o cara poderia ter sido minimamente inteligente e me trazer pro negócio. O cara me afastou do negócio. Você entendeu? Aí judicializou a briga. Chegou a judicializar? Sim. Foi aí que eu ganhei na justiça e ele saiu. E assim, com uma vitória assim, em primeira instância e em segunda instância arrebentado. Quer dizer, ganhamos porque era legítimo. Lógico, e porque o pessoal tá vendo. O pessoal tá vendo. Tem gente que vai em Paris 6 e não vê uma identidade em um outro Paris 6 em relação a Doc Lobo. Exatamente. Então é isso que a gente está mudando. Fiz uma reunião essa semana com 3 dos franqueados e eles estão empolgados. É lógico. É óbvio que vai ter. É óbvio que você pega um franqueado que usa, sei lá, um negócio que é completamente irregular e que o público não reconhece como Paris 6, esse franqueado, é óbvio que não está feliz. Gente, franquia é exatamente isso. Ou a pessoa enquadra no padrão que é da franquia, ou então tem que sair mesmo. Ou senão ele abre o próprio negócio dele, eu não tenho problema. O cara pega o Alexandre Cacau Show, tem 5 mil aí, meu amigo. O cara é extremamente exigente. Se pisar um pingo fora do isco, ele tá fora. Senão o cara não precisa da franquia, ele faz a marca dele, tá tudo bem, não tem o problema. O cara quer tirar o restaurante ali, ó, Paris 6 em sei lá o quê. Não quer mais, que ele quer fazer do jeito dele, faz a marca dele, tá tudo certo. Tira o padrão meu, que usa mais ou menos, e faz o seu próprio padrão e toca, e tá tudo bem. Se eu precisasse começar, existem aqueles que estão comigo. Né? Lógico. Tem Paris 6 maravilhoso. Esses deve ser aqueles mais antigos, né? Não, tem esses de São Paulo, por exemplo, que a maioria é tudo novo. Você pega, o do Rio de Janeiro é antigo, o cara é maravilhoso, o cara faz um trabalho
Que segue a risca. Tá comigo há 10 anos. Agora eu te pergunto, esses caras que fizeram franquia também, se bobear esse também que pegaram, que não vai muito bem também, que tá, não deve ser, às vezes, o cara mesmo que toca, também terceiriza pros outros. Não, às vezes é o cara que toca e muita gente quer pegar a marca Paris 6 pelo status. Pô, peguei, eu sou franqueado Paris 6 aqui na minha cidade. Sei. E aí, com isso, ele abre outros negócios. Pô, esse cara é o Paris 6 aqui da cidade. Você entendeu? Não é o principal negócio dele. E muitas vezes esse cara quer fazer do jeito dele depois. Não pode. Isso aí, pode ó. Não tá, jamais. Abriu aqui um Outback aqui do lado que vende happy hour com chopp. Isso não é a minha cara. Não, vamos abrir um chopp. Isso não é a minha cara. É uma coisa que tem que ser doente, chama-se posicionamento, que eu falo com vocês. Posicionamento é tudo. Você não pode abrir mão daquele posicionamento. Você abrir, acabou. Exatamente. Acabou. Tem uma história, eu trabalhava com carro, que eu te falei, e eu me lembro quando a Audi chegou no Brasil e já estava aqui a Mercedes e já estava aqui a BMW. Sabe qual foi a propaganda da Audi? Posicionamento. A propaganda era BMW, Mercedes. Cheguei. Ele já se posicionou automaticamente na frase de chegada. Só cheguei, acabou. Cheguei, quer dizer, para outras marcas, não se preocupem comigo. Essa aí eu vou notar. Então, isso e eu gostei demais do que você tocou. Posicionamento é tudo. Posicionamento, por exemplo, Ricardo Eletro, vou te falar, contar um caso do Ricardo. Ricardo Eletro, por exemplo, é o seguinte, eu novo, começando aquele negócio todo, crescendo violentamente, e até então estava indo bem, mas não tinha posicionamento nenhum. Eu era agressivo com o preço, aí a Casa Bahia fazia promoção no Carnezinho, eu copiava a Casa Bahia, aí a Magazine Luiza era mais relacionamento, eu copiava a Magazine Luiza, e assim eu ia copiando todo mundo, porque eu era tava começando de novo, e me perdendo em tudo, e até que uma vez eu liguei e falei, a Casa Bahia crescendo muito na região de Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, e aí crescendo demais, eu liguei para um grande amigo meu, falei, Flávio, nossa senhora, Casa Bahia eu não tô dando conta, acho que esse Casa Bahia vai me quebrar, porque ele tem um posicionamento de carnê, de tudo, ele vende carnê, tudo, não vou dar conta. Ele falou, Ricardo, o seu problema é o seguinte, é uma pessoa muito sábia, o seu problema é que você não sabe se você é TAM ou se você é Gol. Aí ele falou, Flávio, cara, eu não tô brincando não, tô falando coisa séria, cara, esses caras estão chegando com loja grande, esses caras, mas aí eu tô falando a verdade, você não tem posicionamento. Na época, a TAM era o comandante rolinho que punha tapete vermelho, que pegava na mão, que dava lanche, que dava isso, dava aquilo. E a Gol estava chegando no Brasil, aquele negócio de empresarial, gente que não dava lanche, não dava nada, dava só uma água, se quiser isso, o preço meu é esse. Então a TAM era preço e o outro aqui. Então, pô, conclusão. Quando ele falou comigo isso, levou um susto. O que você está falando, Flávio? Cara, você falou que você tem que ter um posicionamento, cara. Você tem que saber o que você é. Ou você é um cara de preço. Ou você é um cara que tá chegando por último. Ou você quer tiro pra todo lado. Puxa vida, eu trouxe uma pessoa especializada nesse segmento de posicionamento e criamos um posicionamento de preço é tudo. Isaac, acabou meu problema. Eu voei, porque eu não vou abrir mais mão disso e resolver o problema. Então, posicionamento é tudo, cara. Você não pode abrir mão. É um problema quando você tem uma rede, quando você vai abrir uma rede de franquias, é isso. Você vai abrir tua rede de franquias. O cara não entende o seu posicionamento, ele quer colocar o que ele entende como um posicionamento do negócio dele de acordo com o local onde ele está, e acabou. Acabou. Então, mas que bom. E primeiro, parabéns por você ter assumido de volta, porque eu não tenho dúvida. Eu acompanho aí os empresários todos aí do Brasil, né? E a gente, igual você com o Ricardo Eletro, que quando entra um fundo, pede a característica do criador do negócio, você vê que esses fundos, quando entram em várias empresas que entraram aí, que deram Stock, você vê CVN, CVC, sai o dono. Voltou o dono quando volta o negócio. Porque uma tem empresa essência. que eu falo muito sobre isso, e não sei se era fundo ou não, mas nos Estados Unidos, a Apple era o Steve Jobs. Quando ele saiu, que o novo CEO colocou ele para fora da Apple... Acabou! Aí depois ele voltou. Ele voltou. Então a Apple estava quebrada. Não, porque você é o criador daquilo. Você sabe... Vamos ser honestos, a gente sente o cheiro lá na frente do negócio, então, né? O negócio estava quebrado, ele foi lá e retomou.
Paris 6 está longe de estar quebrado. Não está. Pô, graças a Deus a resposta, a decisão judicial saiu. Demorou para mim 2 anos, mas... Só esse restaurante que você fica ali em São Paulo é um coisa de louco. Sim, você mas chega lá, você gasta 2 horas na fila para entrar lá. Então, loucura de gente. E olha, eu fico lá, eu chego no restaurante, eu acordo 6h20. Olha aí, gente, presta atenção, foca nele aqui. Vocês aí, empresários. 6h20, acordo, você vai dar risada. Levo meu filho na escola, 7h15 já estou no restaurante. O café da manhã, lá tem café da manhã, tá? É 24 horas com café da manhã que começa às 7h30, buffet de café da manhã parecendo hotel. E aí eu abro o café da manhã, todo dia tem um cara fazendo tapioca, eu já acompanho tudo isso, tem o gerente e tudo mais, mas vejo se está tudo ok. Aí depois disso, eu chamo o chefe da manutenção, eu bato com ele, todas as coisas, porque isso aí quem fazia, tinha o time que fazia, tava dando confusão. Pô, todo dia. Ele quer saber? O cara da manutenção chega que horas? 5. Chama ele aqui, ó. Fiz uma lista com ele. Eu pus num grupo, todo mundo fala o que precisa. Fiz a lista. Aí eu acompanho com o cara. Até entrar no... Então, eu, com uma rede, cuidando disso, às 7h30 da manhã. Fico até 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, eu vou para casa, ponho uma roupa de ginástica, faço 1 hora de academia, 12h eu tô de volta. E daí vai. Vai até tarde. Aí que eu falo pra vocês, gente, eu falo que existe. Ah, não, que o dono, o olho do dono igual o povo. Meu amigo, para com essa turma de blá. O dono, o dia que o dono, o empresário, parar de olhar o seu negócio, porque eu falo que a função do empresário, igual você, é exatamente dar o direcionamento da empresa. Se você, para dar direcionamento da empresa, você sai da operação, como é que você vai dar direcionamento da empresa? Se você não vai lá ver sua cozinha, não vai lá ver a manutenção, não vai lá ver... Você não vai fazer manutenção, mas você tem que estar lá de olho, meu amigo. Porque não adianta você escutar seu cliente, você escutar... Nossa. Não tem como, né? Eu vou te contar aí, Ricardo. É foda, cara. No Azite, naquele primeiro restaurante, eu me lembro, logo no começo eu tinha uma chefe que trabalhava lá e um cliente chamou a chefe, falou, pô, isso aqui não tá legal. Aí ela ficou brava com o cara. Pô, é você que não sabe comer. Aí eu sentei com o cara. Não, eu falei, que loucura é essa? É foda, né? Aí eu sentei com o cliente e fiquei batendo papo. E eu me dei conta depois que o grande problema da maioria desses restaurantes é que o chefe não escuta. Quando o chefe é dono, aí vira uma confusão, porque vai criticar um cara desse. Agora, vai me criticar. Pô, eu vou adorar. Me elogiar, tá tudo certo. Agora, me criticar... Você vai ter radar ligado 2 minutos. Opa, é na hora, eu entro. Aí eu entro. Você entendeu? Então tem que estar lá, você tem que ouvir, você tem que ver o que acontece. Isaac, o que você vai fazer agora, essa retomada sua? Porque é importante, gente, nós estamos aqui falando para empresários. E a gente está aqui no objetivo de trazer a sua história e ver tudo que você passou. Qual o plano que você está fazendo agora para fazer essa retomada dessas franquias que você assumiu agora tudo novamente? Como é que você está fazendo? Primeiro plano, vamos lá, escuta aí, foca nele. O primeiro plano é o seguinte, uma coisa que eu sempre ouvi e aprendi com meu pai, é ouvir. Eu vou visitar cada um deles e ouvir. Você falou comigo, já está indo em Fortaleza, está indo no Rio... Eu vou visitar cada um deles para escutar o que eles têm a falar. Certo. Óbvio que eu já tenho uma ideia na minha cabeça que eu quero, mas o cerne de tudo isso chama-se padrão. Nós temos que trabalhar com o padrão, tá certo? Mas eu vou ouvir as dores de cada um e ver dentro do padrão o que a gente pode ter como um plano de ação para minimizar essas dores de cada um. Mas o maior problema que eu vejo hoje é que a grande... quando você vê um franqueado que não está indo bem, geralmente é um franqueado que não segue padrão nenhum. Você entendeu? E você hoje tem uma cartilha toda desenhada. Tem uma cartilha toda desenhada. Tem tudo isso. Todo o processo. Aí é minha equipe. Tá? Eu tô indo viajar sem minha equipe, sem ninguém. Tá? Minha equipe já tá fazendo viagem, visitando, mas eu tô indo porque ouvindo os caras. Eu sentei com 3 aqui de São Paulo, pô, uma baita sacada. Tem uns que tem cozinha grande, outros com cozinha pequena. O que vai ter? Cada parecer, o da Doc Lobo é o menu completo. Certo. Tá? Agora os outros é um menu com o tamanho daquela casa. Então é menu especial, Paris 6, Pátio Paulista. Certo. É uma cozinha menor, um menu menor, né? E com um prato que eu fiz especial para lá. Os principais e alguma particularidade para aquela casa. Região.
Aí e assim eu quero fazer, porque você, como cliente do Paris 6, você quer ir em um Paris 6 e, por que não, comer alguma coisa diferente que só aquele Paris 6 tem. Certo. Lembrando que toda a criação é minha. Certo. Eu crio para todas as casas. Isso é uma das ideias que a gente teve. E, por exemplo, uma coisa que funciona muito da Ricardo, que eu passei por tudo isso, Ricardo, né? Vocês imaginam com 1.100 lojas, quem dera se toda fosse redonda, né? Nossa, o que eu fazia muito, que me chamou a atenção, que você falou isso, por exemplo, você falou, cara, o cara lá do Rio de Janeiro, o franqueado do Rio de Janeiro é top. É um cara exemplo. Gosto muito dele. Um exemplo lá. Também vai ter seus problemas que a gente vai corrigir. Lógico. O cara tá aberto. O mais importante é que o cara tá aberto. O top pra mim é o cara que tá aberto. Pegar essa turma e trazer pra cá. Você deve ter feito isso muito no início do seu negócio. Você quer pegar o franquia do Paris 6? Vem pra cá, pra São Paulo. Mas é o que eu fazia. Pois é, você vai fazer isso agora de volta, com certeza. Mas o treinamento maior que eu vou fazer é... Vem pra cá. Seu cara treinar com a isso eu faço, o sujeito lá, o Master, era tão maluco, mas tão maluco, que uma das coisas que ele pediu pro juiz, e durante o processo isso chegou a acontecer, eu estava proibido de pisar em Paris 6. Eu só podia ficar nas minhas lojas próprias. Você tá louco. Pô, é óbvio que depois que sai a decisão definitiva, ele toma uma lavada. Até isso acontecer. Você imagina, cara, ali, que apareceu ali, é a mãe do negócio. Ali é o berço, vamos dizer assim, né? Nessa retomada, se eu estivesse no seu lugar, eu já vi que você ia fazer isso, eu tô te falando aqui, eu tô trocando ideia. A primeira coisa que eu ia fazer, meu amigo, ó, você quer estar comigo? Primeira coisa, vem pra cá ficar com o papai aqui, ó. Você vai ficar aqui 30 dias, vendo como é que trata o cliente, como é que faz, como é que recebe, como é que põe o prato, como é que faz. Você vai sair daqui pronto. É exatamente isso, exatamente isso. Trazendo o pessoal de cozinha pra trabalhar na nossa cozinha. É isso. 24 horas. Pô, pra mim é uma alegria trazer essa turma. E você tem alguém daqui do seu time que você pode também, essa pessoa vir pra cá e depois algum desse time seu ficar lá naquela região, porque eu fazia muito isso também. Por exemplo, tinha uma loja minha que tava ruim. Aí a gente, às vezes, trazia um jeito pra cá, pra uma loja boa, pra ver como é que fazia, e às vezes o meu jeito ia lá. Então, mas o problema no Brasil, você tá falando uma coisa que todas as lojas eram suas. Isto. Tá? Isso eu faço nas minhas 2 casas, tudo bem. Agora, quando você tem uma rede onde são CNPJs, pessoas, donos diferentes, é muito complicado. Mas agora que você vai pegar, assumir... Eu posso trazer o cara para minha loja, mas eu não posso deixar um cara meu por muito tempo na loja. Não, muito tempo não, mas assim, vem passar 3... Trazer o cara, tudo bem. O cara visitou aqui, você ficou aqui uma semana, 2 semanas, pegou. Tá, agora vamos voltar para lá, eu vou ficar com você 3 dias aqui pra gente experimentar tudo e ver se você entendeu tudo mesmo. Isso eu acho maravilhoso. É isso que tem que fazer, pelo amor de Deus. Essa ideia é muito boa. Pelo amor de Deus. Pegar alguém da equipe que vai ficar tempo em outras primeiro casas. você vai vir cá, eu vou te mostrar. Pá. Agora vamos fazer o seguinte, tudo que você tá vendo aqui agora, eu vou lá implementar pra você 1, 2, 3, 4 dias. Eu vou deixar rodando pra você ver o prato. Porque é o seguinte, minha vida foi essa, sua. Porque, a gente hoje em dia tem o pessoal de campo, tá? Só para explicar, hoje existe, você tem o pessoal de campo. Mas ela fica um dia. 1 dia, 2. O que a gente precisa, eu acho que isso é uma ideia muito boa, é pegar alguém bem operacional mesmo e deixar lá uma semana. Ó, o meu gerente vem cá, ficou aqui o gerente. O gerente dessa loja aqui que tá ruim, ficou nessa gerente, o cara é fera. Pá, muito bom. Só que, infelizmente, esse cara que veio cá, ficar aqui em São Paulo, na sua matriz aqui, que é onde a giripoca pico funciona mesmo, ele vai voltar sozinho pra base dele. Ele vai voltar sozinho. Na hora que chegar na base dele lá, ele tem mais 10, 15 funcionários aqui, que talvez não passou aqui. Aí você traz esse cara que é o trator, meu amigo, vamos lá agora implementar essa porra direito, cara. Vamos botar todos os funcionários com o mesmo pensamento. Aí o cara vem, implementa aqui os 3 dias, tá rodando, tá, filho, agora tá com você. Isso é um modelo muito legal para ser Eu fiz muito isso, cara. Eu vou te falar, eu fazia muito isso antes de passar pro... Antes de ir pro Master. Sim, tem que formar minha equipe para isso, né? A primeira urgência que a gente teve é colocar o pessoal de campo visitando os franqueados. Agora, trazer os franqueados para dentro da minha casa. Não é do dia para noite. E depois de trazer os franqueados para dentro da minha casa, é eu mandar alguém passar um tempo na casa dos franqueados. Isso eu tinha. O nome do cara, o Jean. O nome do meu cozinheiro que fazia isso era Jean. O cara era muito gente boa. É isso aí. E vou fazer mais. E o nome, sabe como é que eu chamava isso? Equipe SWAT.
A gente mandava um time pra lá e ficava. Por exemplo, nós vendia serviço. Tinha loja que vendia Primeiro, 8% Ricardo, mas você concorda que primeiro eu tenho que entender quem quer ficar, quem não quer? Primeira coisa, gente, eu vou separar o jogo do trigo. Quem tá comigo? Você tá comigo? Meu amigo, assim, ó, eu não tenho problema, Isaac, de lutar pra construir uma pessoa que quer. Ó, quem não quer, já sai, pelo amor de Deus, porque eu não vou perder tempo com você. E nem ele E tem gente que não acredita. E nem ele e outra coisa, e é ótimo essas pessoas que acreditam que são pessoas fracas. Pessoas fracas têm que sair rápido. Ó, eu não posso falar isso porque gente pode se ofender. Porque mas que é só coisa boa, só o momento que tá bombando, só o momento que tá bom, não é também. Às vezes, Ricardo, tenho certeza que você teve gente que trabalhou com você que não acreditava no seu jeito de pensar e que deu certo do jeito que ele pensava. O que eu quero ver é quem acredita no que eu penso. Quem não acredita, pô, não tem problema. Desculpa, franquia, você não tem que querer não, né? Porque se o cara é franqueado... Não, o cara pode fazer outra coisa. Aí tem que sair mesmo, sai. Não, olha, o cara que acredita em você tem que seguir a regra, né, cara? Senão não funciona, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, esse cara que fala assim, ó, você tá certinho, ó... Quem é eu pra falar com você que você conhece o seu negócio? Eu tô falando que eu passei isso 1.100 lojas. Meu amigo, você quer, não quer que o gerente, quero. Então, agora não vou, então tá bom, já que você quer, vamos bater no peito. Aqui agora eu vou te dar todas as ferramentas possíveis e impossíveis pra fazer a coisa rodar. Aí esse cara, ele tá com você. Aí você vai botar esse cara lá pra vir lá pra você, visitar você, colar em você lá, tá. Aí você vai botar o outro, aí o outro vai lá implementar lá dentro. E vou falar mais, eu fazer mais. Se fosse preciso, eu ia para dentro das lojas e ficava 3 dias. Eu, Ricardo. Se bobear, meu filho, esses caras que quer comprar com você, você fala só, eu vou ficar com você 2 dias aqui. Muito. Aí é uma alegria, né? Eu vou ficar com 2 dias com você aqui. Se eu tiver um Paris 6 Classic, que é esse da DOC, em cada lugar onde eu tenho um Paris 6 exatamente igual, pô, eu durmo lá. É isso aí, tá entendendo? Mas esse cara que ficar vai ter que falar, então, é um processo que a gente vai chegar. Temos novidade. Vamos chegar agora com massa fresca. As massas que a gente faz. Não, tem uma novidade, você falou comigo aí, você pode revelar, não? Sim, essa é muito legal. Fala aqui, essa é muito legal. Essa aí, isso é cabeça do empresário que tá focado. Olha aqui. É o collab que você falou. Collab, né? famoso collab aí que todo mundo faz. Olha o que ele vai fazer. Olha que ideia legal. Olha que ideia bacana. Fogo de chão, pra mim, na minha opinião, melhor carne de São Paulo. Uma do Brasil. Morei nos Estados Unidos. Sabe como é que se chama churrascaria nos Estados Unidos? Brazilian Steakhouse. O que é Brazilian Steakhouse? É rodízio. Rodízio. Quem é que ensinou o Brazilian Steakhouse? Por que leva esse nome? Porque o fogo de chão foi para os Estados Unidos. O fogo de chão é o precursor de um modelo de restaurante, de rodízio, nos Estados Unidos e no mundo. Pô, eles são demais. Eu tenho mandar um abraço aqui para o João Galop, que é o diretor de marketing do Fogo de Chão, um cara legal para você trazer aqui também. Ótimo. João Galop. E a gente foi se estreitando, eu e o João. E aí que surgiu uma grande sacada, uma grande ideia. Nós vamos ter, Paris 6 é muito conhecido, os pratos são deliciosos, mas as nossas sobremesas são icônicas. Sabe por quê? Porque antes de ter restaurante, eu ia em restaurante, o cara tinha meia dúzia de sobremesas. Falei, pô, sobremesa, cara, você vai comer fora, você vai colocar o pé na jaca. Sabe o que é colocar o pé na jaca? É comer de tudo. E qual que é o momento de comer de tudo? É na hora da sobremesa. E aí eu falei, eu vou ter um restaurante com muita sobremesa. É o Paris 6. E eu falei com o João agora, a gente falou, ô João, não sei o quê. Falei, João, eu quero trazer uma carne sua para ter no meu cardápio. Uma carne, uma peça especial para ter no cardápio do Paris 6. Aí ele me falou, e eu quero ter uma sobremesa tua para ter no Fogo de Chão. Então agora, em abril, começa a cheesecake do Paris 6, vai estar em todos os Fogos de Chão do Brasil. Top. O pessoal tá ali, ó, produzindo lá no Paris 6, feito doido, vão estar em todos os Paris 6 do Brasil. E a carne? E a carne, estou trazendo primeiro para as minhas unidades próprias, que ali é o meu laboratório, funcionando, porque o fornecedor é o específico do Fogo de Chão. E depois você vai poder fazer isso aí, inclusive, com outros restaurantes. Por exemplo, Makoto, por exemplo, que eu adoro. Pô,
Se você fazer uma parceria com o Bakura, Exato. pra mim o japonês mais gostoso Mas de São olha Paulo. que audacioso, olha que audacioso, um restaurante fazendo parceria com outro restaurante. É legal eu não tô demais. vendo Fogo de Chão como um concorrente. É? Pô, eu não sou concorrente do Fogo de Chão. O cara tá indo pra uma churrascaria, ele vai pra churrascaria. Agora, o cara que tá indo jantar num bistrô, vendo Paris 6, vai poder comer uma carne do Fogo de Chão, olha que legal. Ou o cara que tá indo comer um baita de um churrasco em família, um rodízio, vai poder comer uma sobremesa do Paris 6, olha que legal. Muito show. Então, Top. a parada da collab é importante. Agora, como é que você vai replicar isso na rede? Se você tiver uma rede coesa, se você tiver uma rede que Todo segue mundo, os padrões. Porque imagina, eu tô comprando a carne do Fogo de Chão. É lógico. Aí eu vou lá e coloco no... Não existe Paris 6 em Pindamonhangaba, não tem. Mas se tivesse... Pô, e o cara de Pindamonhangaba começa a comprar no açougue perto da casa dele. Não tem jeito. Eu ia cortar completamente. Eu tô com o nome de terceiro. Então, esse primeiro momento agora... Tem que fazer o laboratório. Quem tá junto? Tô fazendo meu laboratório. Vamos implementar. Tem muita coisa. Tem tanta ideia para sair, mas é tanta ideia para sair, vai ficar muito bacana. Não, primeiro eu fico feliz porque o Paris 6 é um símbolo aqui de São Paulo em termos de restaurante, né? E ver esse entusiasmo seu de assumir essa porra toda de novo, jogar no lombo e falar, deixa comigo. Cheguei, como se diz, eu vou te falar, cheguei. Eu fui há um ano e pouco, eu fui num restaurante, fui visitar um antigo chefe de cozinha meu. Eu gosto de ver minha equipe crescendo. Né? Saiu do Paris 6, fui visitar o cara, prestigiar o cara. E eu comi uma massa. Isso que eu não posso comer massa, eu tenho intolerância a glúten. Mas quando eu vou experimentar, não tem intolerância, vou passar mal depois, tudo bem. Comi uma massa que eu adorei aquilo. Cheguei pro cara e falei, meu, a gente tem uma técnica aqui que a gente faz massa, não sei o quê. Passado um ano e pouco, eu cheguei no cara e falei, olha, com todo respeito, se você quiser voltar, será muito bem-vindo de volta. Inclusive, nós vamos implementar essas massas no Paris 6 também. Hoje, na Doc Lobo, todas as massas que a gente serve são feitas e são massas artesanais, gourmet, feitas no Paris 6. E agora, para a rede, eu vou mandar essas massas também para eles terem no Brasil inteiro. Você pode comer uma massa feita de farinha de trigo em algum restaurante, com um monte de conservante, ou você vai no Paris 6. Massa fresca, feita com sêmola, farinha de trigo, ovo caipira e zero conservante. Então, você tem que trazer novidade. É isso que é a alma do negócio, né? Perdeu isso aí, acabou, né? Não é um negócio, né? O negócio ele acaba sendo consequência desse amor que você fala. Você vê, não sei se vocês estão percebendo aqui, mas o brilho no olhar, quando você fala da massa. E aí tem uma outra coisa, você que está assistindo. Eu sempre, quando eu vendia carro... E eu vou fazer uma provocação pra você. Vai lá. Por que depois que você retomar isso aí, qual o caminho que fez com que o Fazano se transformasse em um hotel? Cara, Você nunca pensou nesse caminho? Hotel Paris 6, olha pois que lindo. É. Pô, você nunca pensou, mas isso aí é só alguém te ouvir aqui nesse podcast e pegar e fazer uma parceria da marca, né, cara? A pessoa, um restaurante Paris 6, um hotel, cara, daquele estilo seu, vai ficar com... Cara, São Paulo, cara, merece um hotel desse, mas as cara. ideias que eu tenho... Eu pensei que isso, eu tô aqui, eu sou provocador, gente, por que você não pega essa marca, cara, e traz o parceiro? Agora, como eu falei, eu tenho que me juntar à rede. Lógico. Agora eu estou me juntando à rede. Mas depois isso vai funcionar e eles vão me ajudar. Aqueles que continuarem do meu lado, eles vão me ajudar. Mas vão fazer esse Paris 6. Hotel Paris 6 é demais. Imagina, com todo esse estilo. Não, você imagina a entrada dele. Tapete vermelho, o restaurante. lustre. Você imagina, cara. E mesmo porque em 2008 teve o lançamento do grupo LVMH, sabe da Louis Vuitton? Eles inauguraram um hotel em Paris chamado Le Fouquet's, o hotel Barrière Le Fouquet's. E sabe onde foi esse lançamento para o brasileiro? Foi no Paris 6. Cara, porque eles viam isso daí. Você tá entendendo? Eu acho que sim. Eu fico muito feliz da retomada sua, porque eu acho que com essa garra, com vontade sua, com essa vontade, e passando por que você passou aqui, o valor que você dá é maior, né? Então, assim, meu amigo,
eu acho que você tem que botar pra Empresário quebrar. que passa por dificuldade, Meu amigo, sobrevive, ele sai mais forte. Ele sai mais forte. O Então, cara falou, um empresário do ramo, outro dia a gente se encontrou, e aí ele falou assim, eu estava com a minha mulher, ele falou, seu marido, ele tem um nome, o nome dele é Resiliência, meu. Aí todo mundo, eu comecei esse negócio depois do vídeo de Ricardo, todo mundo falou, cara, não, mas você vai botar. Meu amigo tá aí hoje bombando de novo, tem que partir pra cima, gente, ó, e pronto. Eu vou falar com você, ó, qual é a principal característica pro empresário ter sucesso? Aí eu falo, meu filho, olha, ter estômago. Estômago. Estômago, meu amigo. Se tiver estômago, vai passar por cima, vai fazer melhor. Eu vi um negócio aqui, cara, não sei como é que estamos de tempo. Não, vai lá pra base. Eu vi um negócio que eu fiquei impressionado. Eu estava ouvindo lá na rádio, acho que na Jovem Pan, ouvindo notícia, de manhã, quando eu vou levar o Jean-Luc para a escola, e que você sabe quantos % da população trabalha? Se você fosse chutar. Eu não tenho nem noção. Mas chuta o número. Como se da população? 50%, 60%? Não. Quantos? Uns 30% é de criança, que não tem idade para trabalhar. Aí você tem 70%. Desses 70%, você pegar tudo no final, 1/3 da população brasileira trabalha. Olha. Você tem outros vivendo de... tem que aposentadoria. Então, você tem 1/3 trabalhando. Todos eles, o cara que trabalha como garçom, o cara que isso é para ser valorizado. Mas muito. Isso é para ser valorizado. E vou te falar a verdade, o cara para ter peito, para ser empresário, da aí vida real. Aí do empresário. O cara meteu o CPF no CNPJ, filho, o bichinho tem que ser macho. Porque é o seguinte, ó, é tudo contra. É tudo contra. É impressionante. Primeiro você tem que fazer parte desse 1/3. E desse 1/3, você tem que fazer parte de 5% desse 1/3. Para poder acreditar. Acreditar, botar o seu na reta. Eu falo isso para minha equipe. Você pensa uma pandemia, cara. Não, mas eu falo para minha equipe. Um mês aí, se eu perder dinheiro no mês, pô, todo mundo recebeu. O empresário perdeu. Perdeu. Eu falo assim, as pessoas têm muita crítica assim, fulano tal passou por um problema, quebrou, igual quando teve problema da Ricardo Eletro, eu falei, meu amigo, se tivesse quebrado minha mão, eu teria mais conhecimento ainda para poder passar por você, porque quem passa sabe. E quem é que é empresário em qualquer lugar do mundo que não pode quebrar? Porque empresariar já é uma operação de risco na sua vida. Você pensa para você ver, você lá com um restaurante, tudo bonitinho, pau quebrando, fica uma pandemia. E fica com 2 anos e meio parado? Quanto tempo? Ficamos fechados mesmo 1 ano. 1 ano, cara. Você imagina um negócio desse? É coisa de doido. 8 meses. Você imagina? Então, meu amigo, eu vou te focar sério. E aí eu vou falar para você, a minha preocupação não é demagogia, não sou candidato a nada, mas a minha preocupação era com o pessoal que trabalhava. Eles têm uma carinha. Teve um dia lá que logo quando a gente começou, eu transformei o garçom em entregador. E aí eu pus a minha roupa de chefe de cozinha e fui começar a fazer delivery. Eu fui fazer delivery. A pandemia, o vírus, ninguém sabia o que era, se podia morrer, se não ia, se ia morrer. Eu fui fazer entrega, fui fazer delivery. E eu falava, se o meu funcionário corre esse risco, eu também tenho que correr esse risco. É isso aí. É isso Entendeu? aí, é isso aí. E esse negócio que eu fiz para ter uma parceria com o Master Franqueado era para ter caixa. Para poder segurar o negócio. Segurar, sobretudo, a mão de obra. Porque os O caras lá, obra, né? a gente é empresário. Estamos correndo risco, mas o cara também, ele está disposto a ir atrás, não ficar esperando algum benefício de alguém. Ele está indo trabalhar. Trabalhar. E a gente sabe que com esse tanto de benefício tem aí, muita gente não está nem querendo, né? Vamos ficar no benefício, é mais fácil, né? Então, e aí você vê um cara indo trabalhar. Não quero criticar ninguém que não vai, mas eu quero valorizar o que vai. O que vai. Então esse cara, ele merece também toda a reverência. Eu adoro a minha equipe, chamo pelo nome, mas eu sou bem rigoroso também. Tem que ser. Lógico. Você sabe onde dói o calo. Me fala que nós estamos aqui com o tempo esgotado, se o seu tempo. Primeiro, agradecer você pelo esse carinho de estar conosco. O que você deixaria de recado para esses empresários? Porque dessa jornada sua, você viveu muita coisa. O que você fala, cara, o que você acredita e o que você não acredita? Cara, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso.
Cara, eu não acredito. É melhor começar com não acredito. Eu não acredito em contar com a sorte. Pô, vai acontecer, eu vou conseguir, vai ter um milagre, eu vou receber uma herança. Não existe isso. Ô, palavra boa, viu? Essa tem que anotar. Engraçado, eu tenho muito isso e eu nunca tinha pensado. Eu também não deixo a minha sorte na mão dos outros. Não deixo. Isso é uma coisa. Agora, no que eu acredito, e aí eu fiz um vídeo dos 90 anos do meu pai, gravando a história do meu pai contada por ele, para deixar para todos os netos. Seu pai deve ser um vião, né? E aí ele fala uma coisa. A principal característica dele que eu aprendi e que eu quero que meus filhos, meus sobrinhos levem consigo e você, empresário que está assistindo. Cair, sim. Desistir, jamais. Jamais desistir. Eu acho que a partir do momento que você entende isso e não desistir, não adianta ficar batendo cabeça. O negócio não está funcionando, não é aquilo, tudo bem. Mas desistir... Agora, junto com isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando, infelizmente, você passa por um problema, você sofre um problema, como eu sofri o problema, mesmo ter vendido a empresa de cara eletro, ter saído, já ter vendido depois de 4 anos, ainda vieram problema em cima de mim. Quando você vive o problema, falar é fácil, viver é difícil. Você tem que ter muita resistência, porque as pessoas vão afastar de você e você não tem que ficar justificando ninguém. Você tem que partir para cima e trabalhar. Foi o que eu fiz. Quando eu vi todos aqueles problemas, eu falei assim, cara, mas foi injustiça, foi isso. Eu falei, meu amigo, eu não vou justificar nada, eu vou trabalhar e, de novo, eles vão ter que engolir, inclusive, eu vou trabalhar e vou mostrar que tudo que eu fiz na minha vida, eu tenho capacidade para fazer. Se tivesse acontecido tudo comigo, eu fazia de novo. Então, é isso, meu amigo. Eu estava aqui com o nosso amigo Ike Batista, né, que veio aqui no podcast, e aí algumas pessoas, porque meu amigo... Conversa fiada, não vai fazer o que o cara fez, vai cair, vai levar os tomos e vai ter cara pra colocar e fazer de novo. É isso. Então, meu amigo, duro, você que tá aí... É duro pra chuchu. É duro. Não pensa que é melzinho de chupeta, não. Eu já passei isso algumas vezes. O Paris 6 do passado já ficou há alguns dias de quebrar. Então, eu acreditei. Então, meu caro amigo, não pensa que é fácil, não. Por isso que poucos realmente chegam lá, né? Porque tem coragem de enfrentar crítica, enfrentar os outros, enfrentar pessoas que vão falar mal de você. Não acredite na sorte, acredite em você. Porque você consegue. Agora, deixar na mão da sorte, se Deus quiser, Deus quer que você consiga. Deus quer que você levante. Não é? Você tem uma base. Vou falar uma coisa que eu nunca falei isso aqui. Nunca falei. Vou falar aqui pela primeira vez. Aquele problema todo que houve comigo de um dia que me pegaram, fizeram aquela confusão comigo. E aí, falei, mas puxa vida, vim de empresa, a empresa auditada, a empresa toda correta. Quem comprou são empresas de fundos gigantescos no mundo, que não compram a empresa assim onde está. Eu tinha certeza que a empresa tudo certo. Aí, uma coisa é a empresa passar por um problema igual eles estavam vivendo e falar assim, estou dando conta de pagar aqui, vou declarar os impostos direitinho, depois vou fazer o refis. Existe refis justamente para a empresa séria, que está tendo um problema para depois passar lá. Foi isso que houve lá. O fundo não fez nada de errado. E aí... Quando aconteceu tudo, eu contratei os advogados, tudo, mas eu fiz o seguinte, eu fiquei 1 ano em BH, dentro da casa da minha mãe, fazendo a minha própria defesa. Eu falei, minha defesa não, quem vai fazer sou eu. O advogado, ele tem toda a técnica, mas eu sei cada pedacinho... disto. Isso é uma provocação que eu fiz com meu pai. Ele falou, o advogado da vida dele, em problemas que teve, era ele. É lógico. Esses 2 anos de briga na justiça, eu tinha o meu advogado, o cara é fera, mas eu sabia tudo. E fala, vamos fazer isso, pô, vamos fazer isso. Eu peguei, cada linha, cada documento na empresa para mostrar que a empresa era auditada, para mostrar que a empresa era séria, é séria, fez, aconteceu. Agora, passar por dificuldade, a empresa pode passar, de não dar conta de pagar seus impostos, lá que eles passaram no momento do negócio da pandemia, mas foram lá, fizeram declarar, depois para fazer o refis. Mas a empresa nunca, meu amigo, a máquina de vendas, nunca, tudo auditado certinho. Meu gente,
Que covardia. Aí o advogado, não deixa que eu faça defesa. Eu peguei e fiz dessa grossura, fiz questão de pegar toda a documentação, pegar tudo, analisar tudo, mostrar. Eu não quero que vocês acreditem em nada que eu falo. Eu falei com o advogado. Eu não quero que os juízes acreditem na palavra do advogado. Ele tem que acreditar com o documento, porque eu tenho um documento para mostrar. Não precisa acreditar. Em 1 ano, nós encerramos o processo. 1 ano. Um processo poderia durar 10, 15, 20 anos. 1 ano. Mas por quê? Porque eu não quero que ninguém acredite na minha palavra. Eu quero que acredite em documento. Mas por quê? Porque eu fui para dentro e fiquei 1 ano trancado, sem ver praticamente minha família. A lição aí é a seguinte. É isso aqui, ó. A lição é a seguinte. Lição é essa que você não acabou. deixar a sorte na mão dos outros. Exatamente. É que você acabou de falar. Exatamente. Eu tenho muito isso na minha vida. Eu não deixo minha sorte na mão dos outros. Essa, para mim, foi a lição que esse cara trouxe para nós hoje. Não deixe a sua sorte na mão dos outros. Aquilo você é seu, você que está na reta, meu amigo. Você que tem que fazer. Eu respeito meus advogados. A gente Tudo. ganhou junto na justiça esse problema também. Mas a verdade é a seguinte: no final do dia, quem vai é exatamente. Você conhece, você sabe o seu negócio, né? Pronto. E eu acho que, ainda mais quando você está certo. Ainda mais quando você sabe que você está certo. Aí, meu amigo, se você não fizer isso, você vai deixar na sorte uns outros. Não. Por melhor que o advogado saiba, ninguém sabe mais do seu negócio que você, né? Então aí, meu amigo, muito obrigado. Foi uma lição que você deu de vida para nós aqui hoje, uma lição que Deus continue abençoando e vai abençoar, porque, meu amigo, demais esse convite. que você assume, joga no peito. Você é o primeiro com quem eu abri essa nova fase aí que a gente joga no peito, e daqui uns dias nós estamos inaugurando um hotel 5 estrelas Paris 6. E que Deus souza aqui, porque tem uma marca dessa, né? Que fala Paris 6 e não tem um hotel aqui em São Paulo, tá alguma coisa errada. Os investidores aí ficam de olho, e corre lá. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, viu, obrigado por mais sucesso. E como sempre, tô lá no Paris 6, eu e minha esposa comendo aquela sobremesa maravilhosa. Lá, e vocês estão assistindo também 24 horas lá na DocVox. 24 horas, viu? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Encerramos aqui mais um podcast do Sem Brababrá, de 2ª temporada, com esse cara maravilhoso, e que vocês tenham a oportunidade de assistir várias vezes, porque cada palavra que ele fala tem muito ensinamento. E a maior de todas, não deixe a sorte na mão dos outros, meu amigo. Um beijo, um abraço. Top, viu, cara? Certinho, ó.